O chamado do cemitério antigo. Meia-noite. No limite da cidade, o antigo cemitério parecia vivo, embora estivesse abandonado há anos. As pessoas o chamavam de Terras do Diabo. Ninguém sabia ao certo o motivo, mas as lendas diziam que os espíritos ali eram inquietos e atormentados. Alguns juravam ouvir sons estranhos entre as lápides à noite. Outros afirmavam ter visto sombras fantasmagóricas se movendo. Eu sou Memen, o protagonista desta história. Na época, eu era um jovem jornalista fascinado por fenômenos paranormais e escrevia sobre esses eventos misteriosos. Um dia, encontrei um homem idoso na cidade que me contou uma história sobre o cemitério. Ele disse: "Você pode achar que não há nada lá, mas seus olhos revelavam algo diferente." Aquela expressão despertou minha curiosidade ainda mais, e decidi explorar o local sozinho. Os primeiros passos. Ao entardecer, preparei meu equipamento, uma lanterna, um gravador e uma pequena mochila. Meus amigos tentaram me dissuadir. "Memen, aquele lugar é amaldiçoado. Não vá", disseram eles. Mas eu era teimoso e queria descobrir a verdade. Se aquelas histórias fossem reais, eu precisava documentá-las. Eram quase 9 horas quando cheguei à beira do cemitério. O portão enferrujado estava trancado, com uma placa que dizia entrada proibida. Ignorei a advertência e entrei. Assim que dei o primeiro passo, uma rajada de vento gelado atingiu meu rosto. A temperatura havia caído drasticamente. Acendi minha lanterna e examinei ao redor. As lápides estavam desgastadas pelo tempo, muitas ilegíveis. Ainda assim, alguns nomes permaneciam: Aice, Mustafa, Fátima. Todos pertenciam a pessoas que viveram muito tempo atrás. Liguei o gravador para capturar qualquer som em comum. O silêncio era opressor, apenas interrompido ocasionalmente pelo grito distante de uma coruja ou pelo farfalhar das folhas. Talvez tudo não passasse de uma lenda. Mas então, houve algo, um sussurro quase imperceptível, como se alguém estivesse falando diretamente no meu ouvido. "Quem está aí?" gritei, minha voz tremendo. Não houve resposta. Ouvi novamente, e dessa vez o som ficou mais claro. "Estamos aqui." Calafrios percorreram minha espinha. Verifiquei o gravador. Ele estava funcionando e registrando os sons. A escuridão se intensifica. Os sussurros continuaram, agora parecendo vir das próprias lápides. Cada passo que eu dava fazia galhos secos e folhas estalarem sob meus pés, quebrando o silêncio mortal. Uma parte de mim queria dar meia volta e ir embora, mas outra parte sentia uma necessidade irresistível de continuar. De repente, minha lanterna começou a piscar e apagou completamente. Fiquei imerso na escuridão total. Entrei em pânico e tentei trocar as pilhas, mas minhas mãos tremiam tanto que não consegui. Foi então que ouvi uma respiração às minhas costas. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. Apenas escuridão e silêncio. Então, uma sombra passou rapidamente ao lado de uma lápide. Pesquei várias vezes, tentando entender o que tinha visto, mas não havia nada lá. Finalmente, gritei: "Por favor, quem quer que seja, diga algo." Dessa vez, houve uma resposta. Mas não era uma voz humana. Era uma mistura confusa de muitas vozes ecoando juntas. "Venha até nós." Elas diziam: "Você nos pertence." Meu coração batia acelerado, e meu corpo estava paralisado de medo. Tentei fugir, mas meus pés pareciam presos ao chão, como se uma força invisível me prendesse ali. Fechei os olhos e respirei fundo. "Isso é só uma alucinação", repeti para mim mesmo. Mas algo dentro de mim sabia que aquilo era real. A mulher misteriosa. De repente, vi uma luz distante. Ela vinha em minha direção lentamente. Quando se aproximou, percebi que era uma mulher segurando um lampião. Ela vestia um longo vestido branco, e seus cabelos esvoaçavam ao vento. Seu rosto era pálido, e seus olhos pareciam vazios. Ela caminhava em minha direção. Enquanto isso, o ar ao seu redor parecia mudar. O frio se intensificou, tornando difícil respirar. Quem é você?" "Posso ajudar?" perguntei, minha voz trêmula. A mulher me encarou e sorriu, mas aquele sorriso não tinha calor. Era mais como o sorriso de um mensageiro da morte. "Você precisa ver o que acontece aqui."
Ela disse, sua voz reverberando de forma estranha. Eles estão esperando por você. Eles quem? Perguntei, mas ela não respondeu. Em vez disso, continuou andando, balançando o lampião. Parecia querer que eu a seguisse. Minha razão gritava para não fazer isso, mas algo dentro de mim me puxava para frente. Por fim, decidi segui-la. A mulher me levou para as profundezas do cemitério, onde uma caverna escondida entre as árvores aguardava. Na entrada da caverna, havia símbolos antigos entalhados nas pedras, pareciam pertencer a rituais de feitiçaria. A mulher entrou na caverna e eu a segui. Lá dentro, estava completamente escuro, mas a luz do lampião dela iluminava o suficiente para eu ver o ambiente. Nas paredes da caverna, havia pinturas estranhas. Eram figuras de pessoas lutando contra espíritos. No centro, havia uma grande mesa de pedra coberta de manchas que pareciam sangue e restos de velas derretidas. A mulher se posicionou ao lado da mesa e me encarou. Você nunca mais poderá voltar, ela disse. As verdades reveladas. As palavras dela me paralisaram. O que você quer dizer? Perguntei, minha voz tremendo. A mulher respondeu. Todos que vêm aqui ficam conosco. Nossas almas são inquietas e usaremos sua energia. De repente, o ar dentro da caverna mudou. As pinturas nas paredes começaram a se mover e fantasmas surgiram ao meu redor. Eram figuras humanas, contorcendo-se em agonia. Sons altos preencheram a caverna e gritos ecoaram por todos os lados. Tentei correr, mas a entrada estava bloqueada. A mulher ainda me observava, com aquele sorriso assustador no rosto. Em pânico, peguei meu gravador e gritei: pare! Por favor, pare! Mas os sons só aumentavam. Finalmente, perdi a consciência. O despertar. Quando recuperei a consciência, já era manhã, e eu estava do lado de fora do cemitério. Olhei ao redor, mas não conseguia me lembrar de nada. Meu gravador ainda estava comigo, e havia um arquivo gravado nele. Ao reproduzi-lo, ouvi tudo o que havia acontecido naquela noite. O mais assustador foi o final, quando uma voz sussurrou: ajude-nos. Agora eu sabia com certeza. Aquele cemitério era realmente habitado por algo sobrenatural. Talvez, ao contar essa história, eu pudesse alertar outras pessoas. Mas algo dentro de mim sabia que eu nunca deveria voltar lá. Você gostou dessa história? Então se inscreva no canal agora mesmo. Faça parte da nossa comunidade de exploradores do desconhecido. Cada semana trazemos novas histórias reais, misteriosas e cheias de suspense para você. Desde lendas urbanas até relatos paranormais, estamos aqui para te levar a um mundo de mistérios inesquecíveis.